Bom, meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui no meio e num clube autenticamente popular. O professor Souza Neto, que me antecedeu aqui nesse microfone, disse muito bem que a questão não é de gramática, a questão é de prática. E nesta prática estamos nós no rastro da democracia racial, que é o ideal a ser atingido, porquanto isto que é designado por aí como democracia racial tem sido, através da história, apenas a sistemática exclusão do africano e seus descendentes de todos os níveis de poder e de decisão neste país. Quer dizer, isto que chamo de democracia racial tem sido para o negro apenas humilhação, marginalização, opróbrio, vergonha, ofensa. Nós temos de fazer com que essa democracia racial funcione. E é nesse sentido que te convocam, que nós convocamos todos os elementos de outras origens raciais para cerrar fileiras conosco, porquanto a sociedade dirigente desse país nos tem feito uma guerra sem quartel, uma guerra de séculos. Nós não podemos ser condescendentes com estes que têm usado o status social, o poder econômico, o poder político, o poder judiciário, todos os poderes deste país, inclusive o poder cultural e o poder religioso, para nos humilhar, nos espoliar, nos espezinhar e nos ofender e agredir sistematicamente. Nós não podemos estar falando aqui num irmão branco como se nós fôssemos uma outra encarnação de Cristo a dar a nossa face àqueles que só nos têm chicoteado, cuspido e esbofeteado. Não, nós estamos aqui para reivindicar a nossa dignidade humana através da nossa identidade negra, e nesse sentido nós não estamos aqui nos apresentando como novos cristos. Nós estamos numa guerra que não fomos nós quem a deflagrou, uma guerra que não foi declarada por nós, mas pela classe dirigente deste país, pelas elites brancas que têm espoliado não somente os descendentes africanos, mas todo este povo brasileiro que está agora passando os piores momentos da sua vida, de fome, de miséria e de achincalhe por esses que se dizem os detentores do poder, mas um poder que nos foi roubado, porquanto o poder político que aí existe é um poder ilegítimo, um poder roubado, um poder imposto pela força. Por isso, a nossa luta, a luta do negro brasileiro, sendo uma luta democrática, é uma luta que é uma luta não separatista, não de segregação, mas pelo contrário, é uma luta que pugna através da humanização do segmento negro, desumanizado por toda espécie de destituição, através da humanização, inseri-la na sociedade convencional deste país, inseri-la nos poderes democráticos de decisão de poder político. E é por isso, nesse sentido, que eu quero saudar essa organização, essa associação cultural que entendeu que cultura não é apenas um ato de erudição, um ato separado dos acontecimentos, das ocorrências políticas. Cultura é exatamente isso, uma luta permanente de libertação do ser humano. Cultura é isso, é a resposta aos desafios, os desafios da existência, os desafios da ditadura, os desafios dos exploradores do povo, o desafio das chagas que estão chagando todo esse estado do Rio de Janeiro. Assim que isto é que é a luta democrática desencadeada pelos descendentes africanos nesse país, os afro-brasileiros, os negros desse país, os negros que com seu suor, com seu sangue, com seu martírio e com seu heroísmo criaram este país, solidificaram as nossas estruturas econômicas e sociais. E, no entretanto,
eles têm sido violentamente expelidos do processo principal da nossa sociedade. É realmente uma elite criminosa. E este crime nós não perdoamos, nós não esquecemos. E a forma de nós punirmos este crime é nos ascendendo, é com a nossa ascensão política, social e econômica, é ocupando todos os patamares de um país criado por nós, edificado com o nosso sacrifício. Essa é a nossa resposta aos racistas, àqueles que nos têm destituído, àqueles que têm roubado as nossas tradições, roubado os nossos deuses, roubado os nossos ancestrais, roubado até mesmo a memória heróica daqueles que lutaram para que nós hoje pudéssemos ser livres. E eu quero me referir, nesse tem sido roubado, nessa memória roubada, ao nosso herói máximo, que foi Zumbi. Zumbi e a sua República dos Palmares, que foi o primeiro marco de liberdade plantado em todas essas terras da América, logo após a conquista selvagem e cruel dos europeus. Porque eu digo conquista porque não houve descoberta. O europeu não descobriu. Aqui já existia uma grande população de mais de 5 milhões de indígenas que foram chacinados, que estão sendo dizimados. Um cruel genocídio que até hoje ocorre às nossas vistas, sem que nós, os negros, tenhamos o poder, tenhamos a força política para impedir que esse genocídio continue dizimando os 200 mil índios que ainda sobraram deste grande crime praticado pela sociedade dirigente deste país. Assim que a associação cultural está certa, nós estamos aqui num ato cultural, e um ato cultural é um ato revolucionário, é um ato que nos Cabral. É uma integração de todos os atos válidos no sentido progressista da sociedade e do desenvolvimento do ser humano, da libertação da sociedade e da libertação do ser humano. E por isso essa Associação Cultural Afro-Brasileira está começando muito bem no desempenho deste papel libertador da nossa gente e da nossa sociedade e de todo o nosso povo oprimido. Muito obrigado pela oportunidade de dizer essas palavras nessa associação, e parabéns a todos os membros da Associação Cultural, representada aqui pelo seu digno presidente, o nosso companheiro de PDT, o nosso companheiro de lutas e de trincheiras antirracistas, Paulo Nunes. Muito obrigado. Quem agradece, senhorado, sou eu, meu presidente de secretaria. Nesta guerra contínua que, infelizmente, o branco empreende contra nós, se não tivéssemos homens do seu valor, da sua cultura, para nos orientar, nós estaríamos perdidos e sem condição de mobilização, no sentido de buscar o nosso direito de ter direito. Mas quero aproveitar e retornar a homenagem que tem que prestar a um homem altamente qualificado, mas dos bons, e nosso amigo, que é esse jovem Adalto, capacitado, que vem nos honrar com essa oportunidade de fazer esse trabalho gigantesco para nós. Todo poder é Adalto! Ah, muito bem, esse nobre Adalto. A sua digníssima esposa, muito querida, e querida também por nós, Adalto. Vou repetir o qualificativo, o adjetivo qualificativo, que eu aprendi com Abdias Nascimento a entregar a essa nobre Vicky, que é uma negra caiada de branco. Bem assim, a nobre Elisa Larque Nascimento, escritora do pan-africanismo, e tem também que agradecer de muito a minha esposa muito querida, que é a Maria Manhães, que tem me ajudado tanto, me incentivado tanto e feito com que eu pudesse chegar até aqui. Assim é, Adalto, que eu te passaria, ou a nobre Vica, o microfone, cheio de gratidão. Meu coração está deveras jubiloso por essa oportunidade de ouro que você nos concede. E temos aqui na oportunidade também um nobre, valoroso soldado na trincheira da luta do PDT e da nossa Associação Cultural, também ele que é o nobre Álvaro, que vai se nomear, se identificar diante dos que não o conhecem e falar tanto dele, quanto esse chapéu de couro maravilhoso, que é mais um dos nossos soldados, se não general, na trincheira da luta pela emancipação de fato. Expedicionária brasileira, a emancipação do Brasil. Expedicionária brasileira,
que lutou nos campos de Europa para nos dar condições que gozamos hoje, no sentido de uma libertação de fato, que não seja entre aspas, e nem tão somente de direito, seja realmente de fato, de fato, de fato mesmo. Assim é que vamos ouvir rapidamente a palavrinha do nosso amigo Álvaro. Meus amigos, é uma satisfação enorme a gente participar de uma festa como essa, em que várias pessoas, movidas pelo mais nobre sentimento de solidariedade humana, desejam construir uma pátria de justiça, de amor. É como nós pensamos construir um Brasil no futuro. Eu não sei como a gente deve se classificar. Eu, a mim, me julgo um humanista. Não sei se essa classificação é correta. Quando acabei de ouvir o discurso do querido companheiro Abdias, eu compreendi e louvo tudo o que ele disse, mas eu sei que outros companheiros de partido não interpretam as palavras do Abdias como eu as interpreto. Eu sei que o Abdias é humanista, eu imagino o Abdias um humanista como eu imaginava o nosso querido companheiro falecido Olímpio Marques dos Santos.